Olá, Tiago. Seja bem-vindo ao Music em Casa. Olá, Micael. Olha, muito obrigado pelo convite, antes de mais. E quero-te para já felicitar porque o teu projeto é incrível, pá. O teu projeto traz coisas incríveis à cultura e às artes e acho que é acho, não tenho a certeza que é um trabalho imprescindível para a música do nosso país, por isso, muitos parabéns, antes de mais. Obrigado. Nós já fomos vizinhos, não é? E eu Exatamente. conheço-te bem, mas eu gostava que nos contasses como é que foi o teu início na música. Olha, o meu início na música começou numa banda filarmónica, como muitos de nós instrumentistas de sopro, não é? Que começamos nas bandas filarmónicas, que são um grande ícone da música em Portugal e que muitos músicos provêm de bandas filarmónicas. E eu não fui diferente também. Comecei na banda filarmónica de Miranda do Corvo, é uma pequena vila no meio de Coimbra, no meio de Coimbra não, perto da Serra da Lousã, e comecei a tocar, a tocar, a aprender música, pronto, e a tocar trombone com o meu professor, que foi o Luís Rodrigues, com quem aprendi muita coisa boa a nível da música e que foi uma pessoa imprescindível também na minha vida, enquanto músico, e estou extremamente grato por tudo aquilo que aprendi. Mas foi aí que eu iniciei os meus estudos, foi na Banda Filarmónica de Miranda do Corvo. E aí já sabia, quando é que veio o clique que ias fazer música de vida? Olha, o clique de fazer música de vida veio um pouco mais tarde, porque eu comecei com a ideia de que seria interessante ingressar no conservatório, e ingressei no Conservatório de Música de Coimbra, só que depois, pelo meio, decidi que não era bem aquilo que eu queria fazer, então fui para a informática primeiro e só depois, mais tarde, é que percebi que realmente queria retornar ao conservatório e pensar um bocadinho na música de modo mais sério. Durante o tempo em que estava no conservatório, percebi que se calhar poderia ter um bocadinho mais de inspiração e querer ir mais longe na minha carreira. Não era na minha carreira, enquanto músico, queria perceber mais o que era a música, não era a sua essência, então decidi fazer provas para Espinho, para a Escola Profissional de Música de Espinho, e fiz para Lisboa também, e fiz também para a Jobra, na altura. Já Porque eu havia? decidi na altura. Isso é que era mais recente. Já foi o primeiro ano, se não estou em erro, que abriu o curso Ok. de instrumentista na Jobra, penso eu, se não estou em erro. Sim, E, mas e- foi espetacular. e quando é a tua mudança para Espinho, sentiste que estavas num novo mundo, Olha, com para mais mim essência? eu posso dizer que para mim no início foi um bocadinho, não digo que é um choque, mas houve muita coisa nova no sentido em que eu fui para uma cidade completamente sozinho. Ou seja, saí de casa dos meus pais, estava habituado a viver sempre em casa dos meus pais e de um momento para o outro apanho numa cidade completamente sozinho, com liberdade a mais, diria eu. Ou seja, muita coisa acontece, não é? Mas senti que foi muito bom. Eu aprendi imenso com essa mudança. Só que lá está, fiquei muito surpreendido na altura e assustado com essa mudança toda, mesmo até a nível económico, pensar que ia para um sítio onde não sabia se iria ter posses financeiras, os meus pais também não tinham assim tantas economias quanto isso. Então sempre vivi assim um bocadinho a pensar naquilo que poderia ser a minha vida durante esse percurso na Escola Profissional de Música de Espinho. Como é que foram esses anos depois? O- Olha, esses anos foram muito gratificantes. Eu sou muito grato por tudo aquilo que me acontece na vida, quer sejam situações boas e situações menos boas. Acima de tudo, sou extremamente grato por tudo aquilo que passo e pelas pessoas que encontro pelo caminho. E ter passado pela Escola Profissional de Música de Espinho foi das melhores coisas sinto, que me aconteceu na vida, porque aprendi imenso. Essa experiência trouxe-me um contacto com a música que eu não tinha no local onde vivia. O ter acesso a ir ver concertos, orquestras, saber o que era a música em si, a essência da música e perceber que a música é mais do que aquilo que nós realmente temos acesso, não é? Quando vivemos num mundo um bocadinho mais fechado. Ou seja, se eu recuar um bocadinho no tempo, quando eu tinha 16 anos ou 15 anos, apesar de eu ser relativamente novo, não é? Sou bastante novo ainda, mas as coisas eram diferentes. Houve uma grande mudança de há um tempo para cá e senti que houve uma grande mudança com isso. Ou seja, e aprendi imenso com o Espinho. Foi uma aprendizagem extremamente gratificante. E o que é que se seguiu depois de Espinho, então? Olha, depois de Espinho, o percurso em Espinho foi muito bom, tive experiências, fiz provas de orquestra, na altura que estive lá também, tive também a felicidade e a possibilidade de poder também participar no concurso de Terras La Salete também, onde consegui também na altura, tive a sorte de poder ser bem sucedido no concurso, na altura. Também não falo muito sobre isso porque também não faz muito sentido, mas foi uma passagem na minha vida. Não dou muito valor a essa questão dos prémios nem nada, mas foi uma passagem que eu tive na minha vida. Mas depois disso, seguiu-se a parte de ingressar numa escola superior de música. E então
aí é que se calhar começaram realmente os problemas, porque eu vivia formatado com uma só escola, na altura, que era no Porto, e as coisas não estavam exatamente para aí focadas porque eu não consegui entrar naquele primeiro ano no Porto, porque estava extremamente, não digo obcecado, mas a minha obsessão por ser perfeito em tudo aquilo que fazia começou a surgir um bocadinho durante esse percurso. Porque eu queria tanto ser perfeito e conseguir ingressar naquela escola que comecei a esgotar, se calhar, um bocadinho a forma como eu executava a minha performance, como tocava o meu instrumento também e a forma como exigia de mim também. E, e senti que começou ali a haver uma pressão na altura que fiz provas para uma escola Tu superior. achas que não somos ensinados à falha? Achas que falta esse... Sermos ensinados a que as coisas não correm sempre bem, não é? Eu não diria que não somos ensinados, eu diria que não temos a perspectiva de que podemos falhar. Acho que é um ponto, é que há uma questão em que nós somos muito, mesmo até se nós virmos do feedback que nós trazemos de trás, por exemplo, se virmos as gravações que nós temos acesso durante a nossa vida, não é? Enquanto músicos, para aprender, tudo aquilo que ouvimos é tudo perfeito. A música é toda perfeita, tudo aquilo que nós ouvimos nas gravações dos CDs. Eu, como trombonista, por exemplo, na altura que ouvia o Alessi ou o CD do Schulz, por exemplo, do Stefan Schulz, é tudo perfeito na altura, não é? E percebe-se que, se calhar, por vezes, isso nos induz um bocadinho naquela questão daqui. É importante ser perfeito e não falhar. Mas, na verdade, a falha é algo que é uma coisa extremamente importante e nós devíamos encarar a falha de um modo natural e que não fôssemos julgados quando falamos naquilo que é a falha, quando erramos, quando passamos por uma situação difícil. E acho que essa é mesmo a essência da questão, é perceber que a falha é algo natural. Tu achas, por exemplo, dou-te dois exemplos. Acontece, até falando pessoalmente, quando estás habituado a falhar constantemente, as coisas nunca correm mais ou menos bem, e que depois correm bem, o sucesso não é, ou seja, não mexe contigo, mexe um segundo ou dois e depois passa. E do outro lado tens a pessoa, se calhar, um pouco que te aconteceu, até ganhaste terras lá certo, estás num nível muito bom, as coisas correm bem, e depois não corre bem. Achas que devíamos ter mais esse apoio quase emocional de perceber que caminhos e o que é que acontece e a razão? E eu acho que garantidamente é necessário haver uma reformatação. Primeiro ponto é necessário haver uma reformatação da forma como vimos o ensino da música em diversos aspectos. E começa exatamente por aí, por haver um apoio dos artistas durante o seu percurso, durante a sua carreira, ao nível desta questão da preparação psicológica e mental. Porque a performance não é simplesmente uma mera competição, não é? Ou seja, a performance é muito mais do que isso. Há muitas mais coisas envolvidas naquilo que nós chamamos de performance também. Ou seja, nós por exemplo, quando nos comparamos como atletas de alta competição, como, por exemplo, desportistas, percebemos que há aqui um paralelismo bastante grande, porque se nós olharmos, por exemplo, para o desporto, eles têm um acompanhamento, quer a nível psicológico, quer a nível de coach financeiro também para gerir a sua vida pronto, a nível económico, não é? Ou seja, em diversos pontos, não é? E eu acho que é extremamente importante também para os artistas terem esse tipo de apoio constante ao longo da sua vida. Ou seja, então a nível emocional é extremamente importante, porque se nós virmos, por exemplo, que somos quase obrigados a pensar que somos artistas, simplesmente artistas, ou seja, a nossa identidade passa a ser a identidade de um artista. Ou seja, eu neste momento, eu chamo-me Tiago, não é? Mas as pessoas, se calhar, só me conhecem, na altura, conheciam-me pelo Tiago do trombone baixo. Mas a questão é que eu, antes do trombone baixo, eu sou uma pessoa, sou um indivíduo, ou seja, as pessoas têm que perceber que existe aqui algo que se perde durante esta questão da performance, durante uma carreira profissional. Nós temos uma identidade também e acho que é importante que isso não se perca. E daí ser necessário haver este apoio emocional durante as carreiras E, e, e tu, acima de tudo durante o ensino. e tu depois não teres conseguido. Eu sei que tu depois conseguiste, porque estudamos juntos Sim. aqui, mas como é que foi esse não e depois tentaste novamente e conseguiste? Como é que foi Pronto, ou esse ano? seja, foi um ano bastante penoso, tenho que dizer, nessa altura, porque depois fui para o Porto morar e fiquei no Porto simplesmente a estudar e na altura
precisava de pagar contas, então tive que ir trabalhar, arranjei um part-time num cafezinho lá ao lado. Bem E disse. exatamente. Pronto, e nessa altura então decidi que tinha que me focar para conseguir entrar na escola superior, na escola superior de música, arte e espetáculo do Porto, na ESMAI. E então estudei imenso, trabalhei imenso para conseguir. No entanto, no ano em que depois ia fazer provas, novamente, na altura nem abriram vagas depois para trombone de baixo. Então eu encontrei-me ali entre a espada e a parede e não sabia o que é que havia de fazer à minha vida. Ou seja, voltei a estar novamente numa situação na qual não sabia aquilo que havia de fazer. Depois tive apoio de muita gente nessa altura, tive apoio também do Nuno Martins, do Trombone de Baixo, da Orquestra Sinfónica do Porto, que é uma pessoa que eu estarei eternamente grato na minha vida, que também aprendi muito com ele, e também de outros professores também que passaram na minha vida. E, e depois, lá está, houve aquela sugestão de que, Tiago, tu não podes ficar parado à espera que as coisas mudem. Tens que fazer alguma coisa de diferente. Então decidi fazer provas para a Universidade de Aveiro, na altura. E fui Foste para para lá. Aveiro. Fui para Aveiro, depois consegui entrar em Aveiro, entrei na classe do professor Gerard. Pronto, foi um tempo, foi um período interessante que vivenciei. E E depois só então é que que foste para a não me ESMAI. adaptei, sim, exato, mas porque não me adaptei muito bem depois em Aveiro, em algumas questões, mas também estou, tal como eu te disse no início, eu sou extremamente grato por todas as experiências que tenho na minha vida, por isso foi uma passagem gratificante também e aprendi imenso, quer com pontos positivos, quer com pontos menos positivos, e acho que é assim que nós crescemos também, não é? Temos essas experiências ao longo da nossa vida. E depois fui para o Porto, exatamente. Qual foi a sensação depois de, finalmente estou. Olha, foi uma sensação de que se calhar não era bem aquilo que eu estava à espera. Porque lutei tanto tempo por uma coisa que depois, quando cheguei realmente àquele momento, pensei: era para isto que eu tinha lutado tanto, ou seja, para ter chegado a um sítio e perceber que se calhar até podia ter feito tudo aquilo que fiz até agora noutro local, ou seja, senti que se calhar não é assim o local, não é o local que tem significado, mas sim aquilo que nós podemos retirar do sítio onde estamos. E lá está, e aprendi novamente uma nova lição de que nós podemos ser aquilo que queremos ser, não pelo local, não pelo sítio onde estamos, mas pela forma como nós nos adaptamos aos nossos objetivos e às nossas perspectivas. Então, depois, como é que foram esses anos na ESMAI? Olha, os anos de Mai depois foram diferentes. Como é que eu ia te explicar? Porque foi exatamente nesse ano que eu comecei a sentir alguns dos meus problemas de uma forma mais agravada. Ou seja, eu na altura, quando fui para a ESMAI, parece que já sentia assim um pouco um cansaço estranho quando comecei a tocar. E não sabia o porquê desse cansaço. Ou seja, comecei a ter aulas, tive aulas na altura com o professor David, que é um professor incrível, que é um dos melhores professores que temos no ensino em Portugal a nível do trombone, responsável por muitos artistas que temos lá fora e é um professor incrível. E no entanto, eu durante o tempo em que estive com ele foi realmente um momento de descoberta, quer para mim, quer para ele, porque era uma situação nova, ou seja, não sabíamos bem aquilo que deveríamos fazer, só que na altura pensávamos que era uma coisa normal, uma coisa natural, não é? E eu próprio, como o próprio professor também não sabia como é que havia de lidar com a situação, lá está, havia aquele endereçamento de que isso é unicamente psicológico, isso passa, isso é uma coisa normal, isso é só fruto da tua cabeça e isso passa. Ou seja, só que a questão é que o problema era concreto. Ou seja, eu sentia coisas concretas diferentes no meu corpo e não sabia como havia de reagir. E então comecei a entrar um bocadinho em stress na altura. Entrei em O que é que tu stress. sentias fisicamente? Olha, eu comecei por sentir um cansaço estranho na altura. Um cansaço que não sabia bem qual a razão, qual a razão e qual a origem. E sentia que os meus lábios não faziam aquilo que eu queria. Ou seja, eu queria simplesmente tocar, por exemplo, sei lá, um si bemol, por exemplo, e sentia que havia um delay na resposta da minha vibração para com o meu ar e toda aquela reação que desencadeia o som. Ou seja, eu não sabia bem aquilo que se passava comigo. Mas percebi que alguma coisa não estava bem. Ou seja, claro que é natural que quando uma pessoa não consegue fazer aquilo para o qual foi uh,
não é treinado, pronto, ou que trabalhou tanto tempo, tantos anos da sua vida para conseguir alcançar, chega um momento em que não consiga fazer aquilo que é necessário. Ou seja, e foi na altura um sufoco enorme. Foi um Pois, e sufoco para mim como é próprio. que é algo que eu não, como te disse, não imagino, e nem Claro. quero imaginar, mas como é Pronto, que espero é, que não. qual é a sensação de, isso é que me faz muita confusão, impressão, qual é a sensação de tu queres fazer e não consegues, a nível psicológico de há uma semana saía bem e agora já não consegues e não há um motivo, não há uma razão. Tu estudas, fizeste, como é que é da questão a única coisa, aspas, que tu sabes fazer, não é? De repente já não consegues. E isso é. Como é que se passa isso? Como é que se lida com isso? Olha, eu E ainda podia por cima, arranjar não uma, conhecendo o mundo, não conhecendo a razão. eu podia arranjar aqui uma palavra bonita para o descrever e ficaria bem, e aí iria estar a ser cúmplice daquilo que nós vemos diariamente, que é não dar importância àquilo que são os problemas e aquilo que os músicos e os artistas sentem ao longo da sua carreira. No entanto, eu digo que eu estava uh, horrificado na altura, ou seja, estava mesmo em pânico, porque não sabia aquilo que fazer, ou seja, eu estava sem respostas, não tinha ninguém que me pudesse realmente dizer aquilo que se passava comigo, porque o que eu sentia não era normal. Ou seja, eu depois na altura tive que saber um bocadinho lidar com a situação, então comecei a fazer um bocadinho de pesquisa também, e perceber o que é que isto poderia ser, mas lá está, na altura eu também não sabia em concreto o que é que isto era, então sempre pensei que era aquilo que me diziam: oh, isto é psicológico, isto passa. Isto é psicológico, isto passa, isto é só cansaço, ou então continuei e então continuei a arrastar esta situação, forcei a minha própria forma de tocar, alterei a forma como tocava, porque eu queria tocar da forma que tocava anteriormente e não conseguia, ou seja, então o meu corpo começou tudo a entrar em tensão e essa foi a minha forma de tocar. Eu comecei a ser uma pessoa, um músico, a tocar sobre tensão, quer a nível físico como a nível psicológico. Nessa altura, uh, fiz, fiz, fiz provas para a Força Aérea também, ou seja, fiz provas para a Força Aérea. Na altura, eu ainda estava capaz de conseguir tocar, ou seja, não era uma coisa que era aos olhos de todos. E aliás, até é curioso aqui realçar uma coisa, Miquel. Na altura que tu fizeste aquele concerto, quando foste para Leipzig, não sei se te lembras, aquele concerto com os amigos, nós tínhamos ficado de fazer uma peça juntos, não sei se te recordas. Acho que E sim, e sabes que uma das razões pela qual depois eu te disse que não podia fazer era porque eu já nessa altura sentia coisas que não eram normais na minha performance. E comecei a sentir vergonha da minha forma como tocava para com as pessoas, porque as pessoas conheciam-me de uma forma e eu tinha medo de comprometer o trabalho das outras pessoas. E chegamos a comecei, ensaiar e tudo. Sim, sim, sim. chegámos a ensaiar em tudo, só que eu nessa altura já não estava, ou seja, isto já vem um bocadinho de trás. Eu acho que isto vem já desde a altura que acabei espinho, porque eu já sentia alguns indicadores de que alguma coisa não estava bem. Ou seja, sentia um desconforto, uma coisa que não me permitia estar a 100% confiante e lá está, e não encarar a falha como uma coisa natural. Em que momento é que tu dizes a ti mesmo não dá mais? O momento foi quando eu percebi que eu estava a entrar num momento em que estava a acabar um grande buraco e que comecei a deixar de ver a luz. Ou seja, é quase como ficar sufocado e perceber que não conseguia mais. Não conseguia mais aguentar, quer a nível físico, quer a nível mental, porque era tanta a pressão que eu sentia que não conseguia. E na altura isto aconteceu na altura que estava na Força Aérea, na banda de música da Força Aérea, uh, em que o fluxo de trabalho era bastante elevado na altura e eu não sabia como lidar com esta situação. E depois lembro-me que, pronto, ou seja, é natural que, como isto é uma situação que nem toda a gente está capaz de conseguir perceber, é natural que por vezes as pessoas que estejam à tua volta não te compreendam. Ou seja, começas quase a ser alvo de julgamentos, a dizer que, ou simplesmente dizem que isto é uma desculpa. É assim, e na verdade não foi uma desculpa. Ou seja, eu estava a sentir uma coisa que mais ninguém estava a sentir, que era a limitação de conseguir fazer aquilo pela qual me dediquei toda a minha vida, que era tocar o meu instrumento, que era aquilo que era a minha paixão, que era, na verdade, era a minha identidade, não era? Ou seja, eu, Tiago, era o trombonista baixo e não sabia ser mais nada sem ser o trombonista baixo. E toda esta situação começou a desencadear essa parte mesmo de que eu não posso mais, eu não aguento mais, eu preciso parar, eu preciso de fugir deste meio porque estou sufocado e preciso de obter informações, preciso saber o que é que se passa comigo.
As pessoas não me compreendem, quem está à minha volta não me compreende, o próprio ensino não me compreende, porque eu, na altura depois vim também para estudar para Lisboa e depois houve situações, ou seja, tive um professor incrível, o professor Hugo Assunção foi uma pessoa incrível à qual eu estou extremamente grato, foi extremamente dedicado na resolução desta situação, tentou tudo e mais alguma coisa para me conseguir ajudar. E a ele estou-lhe eternamente grato também pela motivação que ele me deu. No entanto, houve uma outra parte em que, quando eu estava no ensino, ou seja, na Escola Superior de Música, houve ali questões que não correram tão bem por parte pronto, de toda uma organização que gera o ensino. Pronto. E na altura não fui muito compreendido a minha situação, fui quase como excluído e colocado à margem e, e foi muito difícil. Eu não aguentei a pressão, então decidi que tinha que parar. Precisava de parar, não aguentava. Quantos, quantos casos como o teu achas que há que, que as pessoas não conseguem? Porque tu depois viste uma luz, uma oportunidade de ajudar, não é? E é o que tens feito, mas quantas pessoas não veem isso? E que acabam as suas vidas, não quer ser dramático, não é? Mas muitas sim, e não conseguem mesmo sair do fosso. Olha, são mais do que aquelas que aparentam ser. São pessoas que, tal como eu, também sofreram em silêncio e que não sabem como pedir ajuda na altura. Ou seja, porque sempre que pedes ajuda, tens sempre aquela possibilidade de que te julguem porque estás a pedir ajuda ou porque o teu meio, ou seja, o meio artístico é extremamente competitivo e quase que por vezes não te permite ficar mal, não te permite estar lesionado, não te permite teres um problema. É quase que como que tens que ser perfeito. Ou seja, esta questão do perfeccionismo é algo que desde muito cedo é implementado também na educação. Ou seja, a base, que é a educação, que é tudo, não é? É o pilar enorme. Coloca também sobre esta parte do perfeccionismo, em que tudo tem que ser perfeito, em que não há lesões, em que nós somos formatados para fazer provas de orquestra, ou para seguir uma carreira de solista, ou para seguir a música de câmara, ou o que quer que seja, não é? Mas somos formatados só por um só caminho. E parece que durante esse caminho não é possível que nós estejamos mal, mas na verdade é que é possível estarmos mal. Nós, artistas, temos toda a legitimidade de também passarmos mal, quer a nível físico como a nível mental. E essa é a parte mais importante de abordar, que é isso mesmo, é que nós precisamos de desconstruir que a saúde mental e a saúde física e a saúde nas artes é uma coisa essencial. Este acompanhamento é algo que é imprescindível para que os artistas consigam ter carreiras saudáveis durante a sua performance. Então, e o que é que tu fizeste então para sair do fosso onde estavas? Qual foi a. Olha, Qual, foi uma caminhada de muita aprendizagem. Aprendi imenso e na altura comecei a fazer investigação em casa, comecei a perceber o que é que se passava, o que é que era isto, o que é que eu sentia isto, então comecei a encontrar os primeiros sinais de nomes e encontrei então o primeiro nome cuja designação era distonia focal. O que é uma distonia focal? Uma distonia focal específica de tarefa, que neste caso é aquilo que eu tenho, é basicamente uma distonia em que determinada parte do teu corpo tem contrações involuntárias e espasmos involuntários em que tu não consegues controlar aquilo que acontece. Ou seja, imagina o que é que era eu estar a tentar controlar a minha embocadura, não é? E de repente isto começar tudo a tremer e eu não consegui controlar nada. Ou seja, eu querer soprar e os lábios contraírem para dentro, por exemplo. Isto acontece também, isto é comum não só a nível da parte da embocadura, mas também é comum também com os pianistas, que, por exemplo, por vezes querem tocar e o dedo nem sequer não consegue realizar o movimento. E, e pronto, ou seja, então foi por aí que eu comecei a fazer essa pesquisa. Depois de fazer a pesquisa, comecei a perceber que havia pessoas que sabiam sobre esta questão. Então, na altura, enviei e-mail para Hannover, para a Hochschule em Hannover, o Departamento de Medicina da Música, que tem o diretor que é o Dr. Alten Müller, que foi uma pessoa também imprescindível na minha vida, que eu conheci e que na altura me conseguiu ajudar relativamente a esta situação. E a partir dele tive a oportunidade também de conhecer o Dr. Peter Iltis e também a Dra. Bronben Ackermann, que é a diretora do Problems for Medicine. É a revista a nível da medicina das artes performativas. Pronto, e com eles consegui
trabalhar e fazer um desenvolvimento a nível da parte da reabilitação favorável até certo ponto, porque depois infelizmente não consegui dar a continuidade à minha reabilitação, porque nem tudo era eficaz. E depois também veio a questão, a altura da parte, já começou também a parte da pandemia e tudo, ou seja, mas eu deixei de conseguir tocar a nível profissional, isso não foi possível fazê-lo. Mas essencialmente foi por aí, tive contacto com estas pessoas que Mas sabiam o que era achas esta situação. que és capaz de voltar a tocar? É algo que imaginas ou na tua cabeça já é algo que desligaste, aspas, para não te causar mais dano, não é? Ou... É assim, profissionalmente, infelizmente, não consigo tocar. A nível amador, neste momento também não consigo tocar ainda, porque não consigo ainda produzir um som do instrumento. Ou seja, eu perdi basicamente todas as capacidades que tinha a nível musical. Não consigo sequer tocar uma nota praticamente seguida. Ou seja, isto é um processo lento e moroso. Uh, já consigo fazer um bocadinho mais do que aquilo que conseguia fazer anteriormente, mas, no entanto, encontro-me limitado naquilo que é performance. Só que há uma parte muito engraçada, é que toda esta aprendizagem fez-me questionar muitas coisas ao nível da parte das artes, daquilo que é as artes, a performance, o que é este meio também, em alguma parte. Eu percebi que eu, Tiago, não me conseguia incluir totalmente no meio da performance com tanta pressão, não é? Eu acho que se calhar, lá está, há traços de personalidade que poderão estar ligados a estas questões, não é? E eu sinto que esse possa ter sido, essa possa também ter sido uma aprendizagem que eu tive, não é? De perceber que isto se calhar não é bem aquilo que eu idealizo para a minha vida. Porque lá está, eu percebi que. Desculpa. Não, é só tu quero falar um bocadinho do projeto que lançaste recentemente, que quem que nos falasse um bocadinho dele. Claro que sim, olha, este projeto visa essencialmente falar acerca daquilo que é a saúde dos artistas no meio artístico de forma descomplicada e de modo a que seja possível consciencializar os artistas para que a saúde é importante nas artes. Este projeto, Through the Process, como o nome indica, é mesmo através do processo, ou seja, perceber o que é que está por detrás de todo o processo da música, da forma como nós artistas nos preparamos, da forma como nós crescemos, da forma que nós vamos desde a parte da educação até à parte da performance, ou seja, desde aquilo que é uma desde a parte da pedagogia até à parte de estar em palco e seres capaz de conseguir executar tudo aquilo para o qual foste treinado, não é? E este projeto visa exatamente falar sobre essas questões, sobre o processo, mas incidir sobre a necessidade de que é importante perceber o que é que se passa ao nível da saúde, ou seja, o que é que os artistas pensam a nível mental e dar voz também a artistas que tenham passado por situações difíceis na sua carreira e performance artística, ou seja, falar de forma descomplicada para que não seja um tabu falar sobre saúde mental. E como é que tem sido o feedback das pessoas? Para já, o projeto ainda está no início, ou seja, é passo a passo. No entanto, tenho tido um feedback muito positivo das pessoas. Tenho tido bastantes pessoas a contactarem-me, a dizerem que também passaram por problemas e não sabem como é que iam gerir essa situação, porque têm medo de falar, não sabem se é o correto exporem a situação porque têm medo de ser julgadas, têm medo de perder o trabalho, tal e qual como eu também tive de perder o trabalho, não é? Na altura que comecei a ter este tipo de problemas. Ou seja, há todo uma envolvente nesta situação, porque é necessário realmente retirar o tabu que existe acerca daquilo que é a saúde das artes e a saúde dos artistas, porque é importante cada vez mais apelar àquilo que é a prevenção. E por isso é que o lema do meu projeto é educar para prevenir, porque para nós nos conseguirmos prevenir, temos que nos educar primeiro. E essa é a essência do projeto, sem dúvida. E queria que nos deixasse um conselho para os jovens músicos. E não só os jovens músicos. Estou sempre a dizer jovens músicos, mas não é para todos os músicos. Olha, um conselho que eu deixo para todos os músicos é que, para todos os artistas, é que, acima de tudo, é tão importante cuidarmos da nossa performance, como também é importante cuidarmos da nossa saúde. Porque a saúde é aquilo que nos permite executar a performance de uma forma saudável e ir mais longe e alcançarmos todos os nossos objetivos. Por isso, é importante apelarmos à prevenção e à consciencialização e percebermos que, mais do que nunca, temos que
se nos educarmos para que a nossa carreira seja mais saudável. Por isso, acima de tudo, é isso: é educar-nos para prevenir. Este é o lema que eu deixo a todos os artistas que possam passar por uma situações idênticas ou que simplesmente estejam na sua carreira. Olha, eu quero te dar os parabéns por conseguires dar a volta lentamente, mas usares uma coisa péssima, uma coisa horrível, Sim, e usar sim, isso para ajudar as pessoas, que acho que sim, é mesmo isso que faz falta. E não, sim, não quer dizer que há males que vêm por bem, sim, não é isso, mas às vezes é preciso acontecer isso a algumas pessoas, para essas pessoas mudarem as coisas, e não duvido que vais fazê-lo e que as pessoas vais ajudar muita gente, e no fim sim. vais dizer ainda bem, muitas aspas. Sim, 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 isso já me levou para um outro caminho também. Isso já me consegui. Neste momento estou a estudar isso. Eu estou a trabalhar na área de investigação, no Royal College of Music, e esse neste momento é mesmo a minha perspectiva é mesmo essa: é investir na parte da saúde dos artistas e continuar este processo, acima de tudo. Continuação, obrigado. Obrigado por tudo, Micael. Obrigado eu. E parabéns.